Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje estou aqui para falar um pouco sobre o fantástico livro do Victor Hugo, Os Miseráveis, que aqui nesta edição da Relógio d'Água foi então dividida em 2 volumes, mas na obra original, na verdade, ela está dividida em 5 grandes partes e que são designadas aqui como livros. Temos o livro 1, livro 2 e por aí adiante. É, portanto, dividido em 5 livros que fazem parte desta obra. Eu lembro-me de ter lido este livro, ou pelo menos de certeza que li o primeiro livro da obra há vários anos atrás. Eu tenho a vaga ideia de eu ter ido à biblioteca requisitar um livro após o outro até completar aqui a obra dos Miseráveis, mas na verdade eu apenas me lembro basicamente da história do primeiro livro e principalmente do seu grande protagonista, o Jean Valjean. Quanto a esta edição da Relógio d'Água, além dela ser lindíssima, ainda tem aqui apontamentos no final de cada livro sobre alguns pontos históricos, ainda tem bastantes notas no final de cada livro e que nos ajudam a compreender um pouco o contexto de cada parte, ou esclarecem até alusões a referências mais antigas, o que ajuda a percebermos o texto. O Victor Hugo foi então o escritor que nasceu no início do século XIX, em 1802, em França. Além dos Miseráveis, ele teve uma outra grande obra que é conhecida pela Nossa Senhora de Paris, ou o Notre-Dame de Paris, ou também, em algumas traduções brasileiras, pelo Corcunda de Notre-Dame. Essa obra foi então lançada em 1832 e apenas quando ele tinha 60 anos é que foi publicada Os Miseráveis. Portanto, ele já tinha aqui muita maturidade enquanto escritor. No início da sua carreira ele começou por escrever poesia e várias peças teatrais e depois então começa a publicar os seus romances. E aqui nota-se realmente a grande maturidade aqui do Victor Hugo. É uma obra colossal, não só em termos de tamanho, mas também pelos valores que transmite em si, pelo seu humanismo, que acho que é o principal tema aqui dos Miseráveis. Na altura em que o Victor Hugo escreve Os Miseráveis, ele encontrava-se no exílio por causa de alguns desentendimentos que ele teve com o Napoleão III. As suas obras tinham assim um grande peso político. Ele tentava intervir na vida política de França, mesmo através da sua escrita. E este livro é então escrito fora do seu país. Inclusive há aqui algumas partes em que ele recorda algumas ruas de Paris e diz mesmo ao leitor que essas ruas poderão não estar exatamente iguais ao que ele descreve, porque ele está ali a fazer uma descrição de memória. Depois, mais tarde, em 1870, então, é que ele volta ao seu país e volta a intervir politicamente no seu país de uma forma bastante ativa. Bom, e em relação à história do livro, do que é que trata aqui exatamente Os Miseráveis, ele começa-nos aqui por apresentar um personagem que me disse muito pelo seu sentido de dar aos outros, de bondade, que é o bispo de Digne, uma pequena vila, e que era conhecido por o Senhor Bem-vindo, ou Bienvenu. A ação do livro começa aqui em 1815, portanto não se passa na Revolução Francesa como várias pessoas possam pensar, mas sim ali na época em que o Napoleão vai cair do poder com a Batalha de Waterloo, e o livro no final vai se prolongar ali até cerca de 1832. Aqui o bispo de Digne, o Senhor Bem-vindo, então, vive com a maior das simplicidades, apesar das suas posses financeiras. Ele prefere distribuir aquilo que recebe com o seu cargo pelos pobres, pelos mais necessitados, e prefere viver apenas com o essencial. E os únicos objetos mais valiosos que ele tem ali em casa são uns candelabros de prata e uns talheres de prata, e de resto não tem absolutamente mais luxos nenhuns. Vive mesmo de uma forma simples, dedicado aos outros, em dar tudo aquilo que tem e basicamente em transmitir os seus conhecimentos e as suas palavras de consolo pelas pessoas que o rodeiam. Depois, em breve, nós vamos então conhecer aquele que se torna, para mim, o personagem mais importante e mais central de toda a obra,
Ele é um elo de ligação de todas as histórias e de todos os enredos que vão surgindo aqui ao longo da obra e que vão se interligar de alguma forma. Surge então aqui o Jean Valjean, que é um ex-prisioneiro que, por causa de algo tão simples como ter roubado um pedaço de pão para poder dar de comer a uma sobrinha sua, foi apanhado a roubar, foi preso naturalmente, mas depois essa pena acaba por se tornar extremamente injusta, porque ele, como não se conformava com essa situação, tentou fugir da prisão várias vezes e de cada vez que tentava fugir era apanhado e a sua pena era prolongada por mais alguns anos. Tanto que ele acabou por ficar preso durante 19 anos. E aqui no momento em que Jean Valjean surge então na história, ele tinha terminado de sair da prisão, mas aqui no caso, quando os presos eram soltos, eles tinham digamos que um carimbo na sua identificação pessoal, que os identificava como ex-prisioneiros, e essas pessoas eram muito mal vistas na sociedade, no fundo eram marginalizadas e a sua reintegração na sociedade era bastante difícil, tanto que quando ele chega ali àquela vila onde se encontra o bispo, assim que se espalha a notícia da identidade de Jean Valjean na aldeia ou na vila, ninguém lhe quer dar alojamento durante essa noite, até que o Jean Valjean encontra uma senhora que lhe indica a porta do Senhor Bem-vindo, o Bispo de Digne, que vai ser o único que o vai receber, que o vai tratar com dignidade, vai tratá-lo mesmo como uma pessoa de valor, e ele fica bastante impressionado com a hospitalidade do Bispo. Depois, eu a partir daqui não vos vou dizer o que é que aconteceu, mas vou-vos dizer que na primeira vez que eu li o livro, há aqui um episódio que vai acontecer na casa do Bispo que ficou tanto na minha memória da primeira vez que eu li o livro, como marcou de tal forma o Jean Valjean para o resto de toda a sua vida, que ele tornou-se um outro homem com um profundo sentido humanitário, e a sua preocupação daí em diante foi ajudar os outros, viver em prol dos outros, tal como o Bispo lhe ensinara com um certo ato relacionado com os seus candelabros de prata, que eu não vou dizer concretamente o que foi que aconteceu, e o Jean Valjean vai então preocupar-se daí em diante mais com os outros do que consigo mesmo, e muitas vezes vai ter que tomar decisões extremamente difíceis, vai entrar em conflito consigo mesmo para tomar decisões muito importantes, mas no final ele acabou sempre por escolher o bem dos outros em detrimento de si mesmo e da sua felicidade. Mas ele achava no fundo que fazer o bem, fazer aquilo que era correto, era o mais importante, e achava que não iria viver bem consigo mesmo se ele não fizesse aquilo que era correto, mesmo que com isso fosse sofrer na pele as consequências em relação àquilo que iria fazer e à atitude que iria ter que tomar. É claro que aqui na história nós vamos ter aqui muitas outras personagens e muitos outros episódios e muitos outros enredos, e eu vou aqui apenas tentar referir as mais importantes e porque é que essas personagens foram, de certa forma, miseráveis em algum sentido. Uma das grandes personagens foi então, por exemplo, a Fantine, que foi uma mulher que, devido a ter sido basicamente enganada, acabou por se tornar uma mãe solteira e a ver-se com uma criança e a ter que, de alguma forma, ganhar dinheiro para conseguir dar meios de sobrevivência à filha, mas não podia fazer isso de uma forma às claras, porque a mulher, numa situação daquelas, era extremamente julgada pela sociedade e ela teve que achar uma forma de conseguir ganhar dinheiro sem que as pessoas soubessem que ela era mãe solteira. Ela vai passar por imensas dificuldades, vai sofrer imenso. É uma das personagens mais sofridas da história. Ela é, no fundo, aqui uma miserável pelas pressões que a sociedade impõe a si como uma mulher. Depois temos a Cosette, que nós vamos acompanhar desde a sua tenra idade, quando ela tem poucos anos, até à juventude. E eu estou aqui a tentar dar-vos alguns detalhes dos personagens sem revelar demasiado sobre os enredos.
A Cosette, sobre ela, o que posso dizer e que me marcou aqui na história foi o facto dela, quando cresceu ali numa casa, era extremamente maltratada, era tratada como uma escrava, apesar de ser apenas uma criança de poucos anos de idade. Uma das cenas que mais me marcou então foi quando ela teve de ir a um poço buscar água para os donos da taberna onde ela morava, e nessa cena em que ela vai ao bosque ter que enfrentar o escuro, ter de enfrentar os seus medos, e em que aparece um personagem ali que a vai ajudar, é uma cena impressionante realmente e que emociona bastante. Depois temos também aqui na história o casal Thénardier, que é um casal que não tem quaisquer princípios morais, que vai fazer de tudo para manterem as suas pequenas riquezas sem olhar a meios e sem se preocuparem com o mal que provocam nos outros. Eu acho que aqui o Sr. Thénardier, principalmente, é para mim o maior vilão deste livro, mais até do que o Javert, que é odiado por muita gente que lê este livro, mas aqui no caso o Javert, que é então um policial que vai passar a vida basicamente a tentar perseguir o Jean Valjean e a tentar apanhá-lo e denunciá-lo. Ele, para mim, no fundo foi vítima das suas próprias crenças nas leis da sociedade. Ele quer seguir a lei com todo rigor, sem olhar a injustiças. No fundo, as injustiças que por vezes essas leis dos homens provocam. Enquanto que o Jean Valjean é uma antítese disso, porque ele preocupa-se mais com os homens e com o lado humanitário do que propriamente com as suas leis, que nem sempre são justas, nem sempre são boas. E o Javert, então, aqui no caso, é uma vítima das suas crenças e acaba por se tornar um miserável também quando percebe que, através dessas crenças, ele pode provocar grandes injustiças. Depois temos também aqui o Marius, que é um personagem que nós conhecemos em jovem. O Marius vai ser também uma vítima da sua ingenuidade por acreditar em certas coisas que o avô, que o educa e lhe transmite acerca do seu próprio pai. Ingenuidade também acerca de outro personagem. Aqui no caso eu acho que ele foi miserável por ter sido um cego em relação à verdade e que ele descobre mais tarde e arrepende-se profundamente por não ter visto a verdade diante de si. Temos aqui também então o avô de Marius, que é o Sr. Gillenormand. Ele é um monarquista e na altura, já em 1830, os jovens como o Marius eram mais liberais e ambicionavam o progresso e em abolir a monarquia vigente ainda na altura. E para além destes personagens principais também quero destacar outros dois personagens que talvez não tenham tanto peso na história, mas que me tocaram bastante pelas suas atitudes, que são precisamente dois dos filhos aqui do casal mais vilão aqui da história, que é então os Thénardier. E destaco então uma das filhas, a Éponine, por aquilo que ela fez por amor. E aqui é difícil estar-vos a dizer concretamente o que é que ela fez, sem vos estar a dar spoilers, mas enfim. Depois temos então o outro filho dos Thénardiers, que é o Gavroche, o pequeno Gavroche, que era um menino de rua e que agiu como gente grande, teve ali uma atitude heroica em frente às barricadas que são montadas ali em 1832. Ele tem ali uma cena arrepiante em frente à barricada, a recolher as balas dos mortos, que... Como é que eu ia dizer isto? Ao longo de todo o livro nós vamos ter aqui as conhecidas digressões do Victor Hugo sobre alguns assuntos históricos da sua época e que muita gente se queixa ao ler o livro. É certo que essas partes se tornaram um pouco mais lentas, mas por outro lado o Victor Hugo sabe conduzir muito bem a sua história, porque ele vai intercalando as digressões com os acontecimentos principais da história, do enredo, e com isso vai despertar curiosidade e nós queremos passar essas partes e no fundo também são importantes para nós percebermos bem o contexto daquilo que está ali a acontecer.
mas digamos que essa forma de intercalar as digressões com o enredo faz-nos sentir presos à história e ao livro e faz-nos querer saber o que é que vai acontecer dali em diante. E não me arrependo nada de as ter lido e acabei até por retirar bastante e aprender algumas coisas sobre o contexto histórico então de Paris da altura. Ele fala então de acontecimentos históricos como a Batalha de Waterloo, faz grandes diversões e reflexões acerca dessa batalha. Essas digressões sobre essa guerra até me fez lembrar as digressões que o próprio Tolstói fazia no seu Guerra e Paz, porque o estilo ali de filosofar sobre esses acontecimentos era um pouco parecido com o escritor russo. Outra das partes que eu também senti um pouco lentas foi aqui a parte em que ele reflete sobre um certo mosteiro de Paris e sobre a sua história e sobre os seus costumes, todos os rituais que andavam ali à volta desse mosteiro e de como é que ele surgiu e etc. Temos também reflexões sobre o socialismo, sobre o próprio calão de rua, dos meninos de rua, sobre a forma como eles falavam uns com os outros, sobre a parte dos bandidos de Paris, sobre aquela parte mais negra da sociedade. E temos aqui também digressões sobre um grande acontecimento histórico central aqui do livro, que são então as barricadas que se fizeram ali em 1832, feita basicamente por jovens que lutavam ali então por uma república, lutavam por abolir o poder absoluto de um rei. E temos também aqui uma das digressões então que eu achei mais interessantes, que foi sobre um tema tão estranho para nós como os próprios esgotos de Paris. Nós vamos aqui conhecer então em profundidade a sua história, o seu papel dentro da cidade, o alargamento dos esgotos de Paris e o planeamento que foi feito ao longo dos anos, desde o início do século XIX até ali à década de 30 então, e toda a relação desses esgotos com a cidade, com os seus habitantes. E por incrível que pareça, um tema assim tão, que digamos, repugnante, acabou por ser muito interessante, principalmente no contexto das cenas que se passam ali. É fantástico este livro. Eu acho que já estou aqui a falar há imenso tempo, este vídeo é capaz de ficar gigante, mas o que vos posso dizer assim, em resumo, este é um grande livro da minha vida. O Jean Valjean é então um daqueles grandes personagens da literatura que são inesquecíveis para quem lê este livro. Com certeza que mesmo que vocês não se identifiquem tanto com estes personagens, o que eu acho difícil, acho que mesmo assim não vão ficar indiferentes a esta leitura. E é tudo por hoje então. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.